Olá para você que está nos assistindo, esse é o podcast Isso Não É um Rádio. Meu nome é Matheus Xavier, sou estudante de jornalismo e hoje a gente conversa com Laís Maria, psicóloga organizacional e mentora de carreira com uma trajetória sólida de 18 anos na área de recursos humanos. Especialista em saúde mental corporativa e PNL, ela atua no desenvolvimento de lideranças e equipes, unindo bem-estar, colaboração e performance no ambiente profissional. Seja muito bem-vinda, Laís. Obrigada! Muito feliz de estar aqui com vocês. Perfeito. Bom, primeiro, acho que o pessoal em casa está mais ansioso para saber é como se preparar naquele comecinho de faculdade para uma entrevista de emprego. Muitas vezes, o primeiro processo seletivo na hora de ir para um estágio. O que é que essa pessoa precisa para performar bem nesse momento? Pronto. O primeiro passo é, entenda, isso não é a oportunidade da sua vida. Porque a gente vai com esse impulso. Eu tenho que passar, eu tenho que performar. Diminua o estresse. Vá como uma oportunidade. Essa é uma oportunidade. E o mundo está cheio de oportunidades. Na hora que eu baixo essa expectativa de que tem que ser a oportunidade da minha vida, eu já vou mais confiante. Porque aí eu consigo olhar o que é que de fato a empresa está perguntando e o que de fato eu tenho para oferecer. Entender que a gente nunca vai ser a melhor opção. Melhor e pior é conceito subjetivo. Sim. O que a gente tem que entender eu sou uma boa opção para o mundo. Algumas pessoas vão entender isso, outras pessoas não vão entender isso. Baixar essa expectativa já te deixa em um ponto de confiança muito melhor do que a maioria. Uma coisa que é importante a gente pensar. Muitas vezes as empresas começam a procurar ali estudantes a partir de um certo semestre. A gente vê, às vezes, algumas áreas de atuação que procuram estudantes a partir do quarto, a partir do segundo, a partir do terceiro, antes desse momento das primeiras seletivas chegarem. O que é que esse estudante ele pode fazer dentro da carreira dele para tentar se preparar um pouco melhor? Além de abaixar a expectativa, existe alguma dica, como, por exemplo, tentar fazer algum curso externo dentro da sua área, já chegar com algum currículo meramente ali preparado, faz um diferencial na hora? O currículo faz diferença nesse início, principalmente porque você está me dizendo que eu não estou simplesmente entendendo que a faculdade é um grande efeito. Então, eu mostro interesse de que eu vou atrás de outras coisas. Se a gente entender que toda empresa, quando tem uma vaga, seja de estágio, seja de trabalho formal, já dentro dos formatos da CLT, ela tem um problema a ser resolvido e você quer ser a solução. A grande questão é, qual é o caminho disso? Você pode fazer, por exemplo, quem conduz, quem está aqui participando desse podcast, é uma experiência diferente, é uma experiência de quem não ficou só nas aulas. Você tem hoje diversas instituições que fazem cursos gratuitos. Se você pode passar o tempo em TikTok, YouTube e Instagram, por que você não pode passar 30 minutos em um curso de formação? Que seja uma coisa diferente do que você está acostumado. Para ir além, porque veja, quando você formar, sua turma seja de 50, você vai estar com um monte de gente que vai ter o mesmo diploma que você. Isso porque a gente está pensando só em uma faculdade, né? A gente tem que pensar quantas existem em Salvador, quantas tem. É exatamente isso. No Brasil. Uhum. Não só em Salvador. Você está disputando com a gente do Brasil inteiro. Sim. Depois da globalização, depois do híbrido, depois da home office. Não existem mais essas barreiras locais e físicas. Aí o ponto é, o que é que você vai fazer com esse diploma? O que é que você faz para além desse diploma? Esse é o ponto. Quando eu te falo de baixar a expectativa, se eu começo a ver de que, poxa, eu participei da criação de um podcast, eu fiz um curso a mais, é usar isso a meu favor. Todo mundo vai ter pontos favoráveis e desfavoráveis. O ponto é, se eu sei usar e vender os meus pontos favoráveis, os meus pontos desfavoráveis passam a ser detalhe. Durante os processos seletivos dentro de uma empresa, Laís, a gente vê diversas dinâmicas, né? Sim. Muitas vezes dinâmicas em grupo, algumas provas feitas ali individualmente, algumas questões ali dentro da área. Como performar bem em dinâmicas em grupo? Essa eu acho que é uma grande pergunta, porque assim, muitas pessoas acabam sendo mais tímidas e acabam tendo um pouco mais de timidez na hora de performar em grupo. Às vezes é uma dinâmica que foca em trabalho em equipe, em comunicação. Como performar bem? Não exagerar, não acabar, como é que eu posso dizer, mas chamando uma atenção exagerada, indevida, mas performar bem numa dinâmica de equipe. Pronto. Aí você tem que entender
qual é a vaga que você está se candidatando. Eu preciso performar como um grande líder? Eu preciso conduzir tudo e a todos? Ou eu posso entender qual é uma vaga? Então, vamos lá. É uma vaga de estágio de logística. Eu vou me comportar de um jeito. É uma vaga de estágio de jornalismo. Eu vou me comportar de outro jeito. E a gente tem que entender o seguinte: dinâmica de grupo. Pensa na palavra dinâmica de grupo. Das duas palavras. É em grupo. Todo grupo, você já fez parte de algum grupo da vida? Todo grupo tem todo mundo igual? Não. Ou tem pessoas diferentes? Com certeza, pessoas muito diferentes. Dinâmica. Dinâmica é algo em movimento. Ou seja, se eu cruzar os braços e não fazer nada, eu não estou seguindo. Gerando esse movimento, né? Então, como é que eu me movimento? Qual é o movimento que é confortável para mim dentro do grupo que eu estou? Dentro daquele grupo que eu quero fazer parte. Qual é a empresa que eu estou? Qual é a vaga que eu estou? Observe o grupo que você está. E como é que eu quero me comportar dentro desse grupo? Porque cruzar os braços não é opção. Então, é um problema ser tímido? Não é um problema ser tímido. Os tímidos precisam, são necessários para o mundo, tá? A gente não precisa só dos comunicadores, dos mais espontâneos. Não, espontaneidade demais em alguns casos cansa. É ruim. Os tímidos seja tímido, mas não seja apagado. Esse é o ponto. Encontrando essa... mas é teste. Então, E nem sempre vai dar certo no primeiro também, né? Exatamente. Esse é o ponto que eu ia te dizer. Fez o processo seletivo, não passou? Ok, tem aquela fase da frustração, a gente fica pé na vida, tá tudo certo. Depois disso, começa a fazer o que foi que eu fiz que não funcionou. O que foi que eu fiz que não deu certo. O que foi que a empresa me retornou. O seu perfil não atende, seguimos com outro perfil. Aí você sabe quem passou? O que é que quem passou fez que eu não fiz? Como é que eu posso adaptar aquilo que a pessoa que passou? Ah, não, mas eu não sei, eu só sei que eu não passei. Pronto. Pega o que a vaga pedia e o que é que eu fiz. O que é que eu dei conta de fazer da dinâmica de grupo. Não fiz? Ok. Aprendizado para o próximo. Na próxima, eu vou analisar o perfil da vaga, o perfil da empresa e vou. Simples. Agora, é simples, é fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque precisa pensar na empresa, precisa pensar no conceito da área e precisa, principalmente, olhar para vocês. E, às vezes, essa é a parte mais complicada. A gente acabar colocando nós mesmos num papel crítico, né? A gente olhar assim, o que é que tá faltando em mim, o que é que eu preciso fazer. Porque a gente não gosta. Incomoda, né? E não é só o que tá faltando assim. Às vezes eu admiti, eu tava apontando mais cedo, eu fiz um processo seletivo lá atrás para um tipo de empresa que era a maior parte da empresa era por um tipo de profissionais que eu não suportava lidar. E eu sempre soube disso. Porque eu não tinha paciência de conversar com eles. Eu participei de 3 processos seletivos para eles e não passei nenhum. Sim. Até que no terceiro eu fiz assim, gente, mas eu não vou passar. Eu não suporto esse tipo de gente. Ok, tem tantas outras empresas, por que eu encasquetei de passar justo nessa? Especificamente. Vai para outro. E quando eu fui para o outro, eu passei em processo seletivo, isso que eu nem esperava. Eu falei, não, eu acho ótimo. Quantas vezes... E a gente entender, comece a ouvir quem te conhece, os elogios, e assim, a sua mãe, o seu melhor amigo, te diz coisas que assim, você é chato nisso, você é bem isso. Escuta o que ele está te dizendo. Porque você fala assim, mas por que você se incomoda por isso? Deixa eu entender. Pergunta, não é porque ele tem razão, não. É só porque ele está me dando chance de eu dizer assim, isso para uma empresa serve? Sim ou não? Se colocar nesse papel crítico, né? Porque, veja, não é só que eu só tenho defeitos, eu também tenho pontos positivos. Então, na hora que eu entender quais são os meus pontos positivos, eu consigo usar eles, inclusive para melhorar os meus pontos não tão favoráveis. É trabalho de olhar pra gente. E ninguém falou que ia ser fácil, né? Esse processo não é fácil, não é fácil. Não é sobre facilidade, é sobre felicidade. Exatamente.
Eu acho que acaba sendo uma construção também, né? Quando o profissional ele acaba ficando mais maduro, né? Acaba tendo mais experiências dentro do mercado, até mais experiências pessoais dentro da faculdade. Eu acho que você acaba conhecendo outras pessoas e você vai comparando com você, acho que você vai construindo, né? Eu dizer exatamente isso, assim, ó. Você não tem experiência profissional. No início de carreira ninguém tem. Mas você se colocou em grupos diferentes dentro da faculdade? Você foi fazer trabalho voluntário? O que mais se tem hoje no mundo é ONGs. Se você me perguntar, Laís, por que você acha que você está há tanto tempo tão bem na sua carreira? Eu comecei a estagiar no meu primeiro semestre. Recebendo? Não. A gente batia, na época não tinha lei de estágio, tá? Eu tinha essa vantagem de ser nessa época, não tinha lei de estágio. Então a gente batia na porta da empresa e dizia assim, a gente está querendo trabalhar, pode ser? Ele precisava de mão de obra barata, juntava a fome com a vontade de comer. Agora tem lei de estágio, não pode, mas você tem ONG para você lidar, você tem projetos diferentes para lidar, você tem opções, testa. Você acha que quem criou a IA, quem fez o Instagram, ou qualquer outra rede social, ou qualquer uma dessas outras startups, é teste? Por que algumas empresas começam com startups? É teste para ver se dá certo. Agora, a coragem de começar. Você precisa começar uma empresa? Não. Mas você pode se colocar de que, assim, vai estudar. Pega a autobiografia, vai ler. Pega a autobiografia disponível de gente que você admire. Você gosta de esporte? Vai pelo esporte. Ah, não, eu não gosto de esporte. Por exemplo, eu hoje sou psicóloga, mas antes de ir para a faculdade, eu fui bailarina. Então, se você me perguntar, eu fui olhar o caminho dos grandes bailarinos, das grandes bailarinas. E eu aprendi com eles. Porque é o que eu gosto. Até hoje, se você me perguntar o que é que eu faço quando eu estou estressada, eu ligo o som e danço. A minha casa tem que ter uma sala com espaço para dançar. Porque é o meu jeito de me autorregular. Tem gente que nada, tem gente que corre, tem gente que joga jiu-jitsu, sei lá, faz qualquer coisa. Não sei o que vocês fazem. Mas o ponto é, aprenda com o que você gosta. Tem gente que é cozinhando. Se você me botar na cozinha, eu sou péssima. Só sobrevivência. Mas dá play numa caixa de som pra gente ver. Desse jeito. Então, você encontrar o que é que auto te regula. Sim. Pra você conseguir performar. Perfeito. Então, a gente tem uma situação também interessante que às vezes não é daquela pessoa que está saindo do colégio e entrando na faculdade, digamos assim, dos sonhos. Às vezes isso é muito comum, né? Às vezes passou no que deu. Passou no que deu, às vezes estava em dúvida, acabou entrando em um curso, passou ali um ano e meio, percebeu que não era o que queria, fez uma transição de faculdade, foi para ao que realmente ele se encontrou na segunda oportunidade de estar em outro curso. Já está com um tempo ali meio atrasado, né? Assim, cada pessoa tem seu tempo, queria até que você conversasse um pouco sobre isso, esclarecer um pouco esse conceito de eu estou atrasado, meu Deus, eu tenho, às vezes eu escuto muito, né? Tenho 23 anos, eu estou na faculdade, meu Deus, esse ainda estou, né? Eu acho que seria interessante você comentar um pouco exatamente desse pressuposto de estamos atrasados, estamos nessa corrida louca para se formar, para garantir experiência, ou ainda dá para ir cada pessoa no seu tempo, essa pessoa que passou por uma primeira faculdade está indo para uma segunda, ela está realmente perdida no mar do atraso, ou ainda existe esperança? Pronto, vamos lá. Não existe atraso. Não existe, você não está atrasado. Porque para você dizer que você está atrasado, você tem que estar se comparando com o outro. E você não sabe a história do outro. O segundo ponto que eu falo é o seguinte: você estava brincando de viver ou você estava vivendo? Então, quando você entrou na primeira faculdade que não deu certo, você estava achando que estava dando certo. Era o que você sabia, era o que você sentia. Não deu certo. Ok, mas não está perdido. Olha o que eu falei mais cedo. Você se colocou em grupos diferentes? Quem fez uma faculdade e mudou para outra, se colocou em grupo diferente. Usa a favor. Eu sou psicóloga, mas eu tive 15 anos de balé. Eu me coloquei em grupo diferente. Eu uso a história do balé, a disciplina do balé, mas também sei que, em alguns momentos, o balé é um ambiente tóxico, que faz a gente ter que preocupar com o corpo inteiro, a vida inteira. Não pode engordar 500 gramas, quem bailarina sabe disso. Eu não quis isso para minha vida, porque essa era a pressão que eu não queria sobre mim. Porque o meu emocional não era esse. Né? Eu vi isso
há muito tempo atrás, e para mim é uma coisa que faz muito sentido, Laís, você é uma pessoa grande. Mesmo que você emagreça, você é grande, você tem uma estrutura grande. Ou você se posiciona nesse lugar, ou você vai ir para outro caminho. Então, você fez uma faculdade, sei lá, de engenharia, mudou para comunicação, sei lá, fez de administração e mudou para outra coisa. Enfim, não importa. Você viveu. O que é que você viveu que te dá essa perspectiva? Quem for formar com você, que tiver o mesmo diploma que você, não vai ter a experiência de ter passado por aqui. Você não estava... É igual quando a gente termina relacionamento. 7 anos, 8 anos namorando, terminou, não deu certo. Deu certo, gente. Claro. Por 8 anos. Depois de 8 anos, vocês criaram outros caminhos. Assim é com faculdade, assim é com emprego. Eu fiquei 8 anos dentro de uma mesma empresa. Quando eu saí, que eu pedi demissão, é porque não deu certo? É porque não funcionou? Não, é porque deu certo por 8 anos. Depois desse tempo, eu queria outras coisas, a empresa tinha outras oportunidades, eu fui seguir para outra. Deu certo. Por isso que não é a oportunidade da minha vida, é a oportunidade daquele momento de vida. Se eu me posiciono desse jeito e eu entendo que a minha vida é uma oportunidade, as coisas vão fluir. A grande questão é, a gente está o tempo todo muito preocupado, e esse eu acho que é o grande mal, principalmente dessa geração atual, desse momento de vida que a gente está, tá? A gente sempre quer performar. Nunca num nível médio. A gente É sempre alta performance, independente da situação. E aí, vamos lá. Carlos Drummond de Andrade estava preocupado em performar? Einstein estava preocupado em performar? Não, Laís, mas está indo muito longe. Vamos por algumas referências. Elon Musk está preocupado em performar? Ele também vai performar. Ele está preocupado em viver a vida que ele acredita. O Facebook... Vamos lá atrás. Onde, da minha geração. O Facebook foi criado para quê? Você sabe? O gente pensou. Não era uma rede social no começo? Ele criou o Facebook para provar que o que distancia uma pessoa de outra são 6 pessoas. Todo mundo tem alguma ligação no mundo. O que me distancia entre eu e você são 6 pessoas. Entendi. Quem que me fez chegar nesse podcast aqui hoje? Se eu contar, são 6 pessoas. Um professor que conheceu não sei quem, que não sei quem, chega no podcast. Qual é a probabilidade, se você parar para pensar de, poxa, eu vou ter a oportunidade de conversar com uma psicóloga? Com a Laís? Talvez era muito distante. 6 pessoas ligaram a gente. Já o cara ganhou dinheiro com isso. Só que ele já acreditava nisso. Ele já discutia isso com os amigos dele. Ele fez uma rede social para provar isso. E funcionou. Tanto que vieram outras redes sociais depois disso. Que tanto de gente que ganha dinheiro com isso hoje. Por que a gente chegou em um modelo de podcast? Porque a televisão existiu antes. Porque o rádio existiu antes. Isso não é um rádio. Por que não é um rádio? A grande questão mas foi o rádio que foi graças ao rádio que chegou. É aproveitar a oportunidade, gente. A gente tá em um momento que a gente tem muito recurso. A gente tem IA, a gente tem isso, tem ChatGPT. Vocês usam? Vocês usam com inteligente? Isso. Não adianta só a IA ser inteligente, né? Quem tá por trás ali usando tem que entender como usar aquela ferramenta, né? Veja, é inteligência artificial. Ela é útil, ela é ferramenta, mas ela você tem que entender que assim, o especialista, independente de que se eu estou no início da faculdade, no fim da faculdade, com 10 anos de formação ou 1 ano de formação, quem criou a inteligência artificial foi um humano. A gente é sempre maior. A gente é sempre maior. Veja, quem criou o IA? Por que a gente fala que os prompts que mandam? Sim. Porque, de acordo com o prompt, ou seja, com a ordem, ela vai atender. Em uma entrevista de emprego, o prompt é o entrevistador. Você tem que responder de acordo com o que está ouvindo. Mas você está ouvindo? Você está lendo o prompt dele? Está prestando atenção de fato? Ou você está só assim, vamos responder, igual a inteligência artificial. A inteligência artificial não se preocupa se está certo ou está errado, ele vai te dar uma resposta. O que eu digo
Você é humano, qual é a vantagem disso? Dê a sua resposta, que cabe para aquele conceito, para aquele lugar, para aquele recrutador. Vamos lá. Se você for fazer uma entrevista de estágio para vaga, vamos para uma vaga de... Vou dar um exemplo. Para a maternidade que lançou agora no município da gente. Você acha que o perfil de quem trabalha na maternidade que lançou agora no município é a mesma da vaga de estágio para um polo petroquímico? Estou falando de realidade daqui que a gente está vivendo. Depende da área, talvez. Mas acho que não, né? São duas áreas muito distantes. O que a indústria quer não é o que o hospital quer. O público que chega no hospital não é o público que está lá. Eles, até é o mesmo público, pode ser o mesmo público, mas em momentos de vida diferentes. Passando por situações completamente opostas. Qual é o momento de vida que você quer atender? Nesse lugar ou nesse lugar? No polo petroquímico ou em uma maternidade? Você não vai ser a melhor opção para as duas. Você vai ser uma boa opção para uma das duas. E eu acho que é importante, nesse sentido, muitas vezes a gente se colocar numa posição de que nem sempre vamos ser queridos por todo mundo, né? Eu acho que às vezes a gente se coloca num papel de eu preciso passar, eu preciso provar, eu preciso sempre estar bem colocado, eu preciso, e assim, às vezes a gente, uma coisa que eu digo até por experiência pessoal, às vezes a gente precisa se colocar meio que, voltar a nossa insignificância um pouquinho, mesmo que pequena, voltar assim, a minha autodesimportância. Exatamente, falar assim, velho, não serão todos os processos, nem serão todas as pessoas que vão gostar de mim, que vão me querer. Não é, eu vou até um passo antes. Por favor. Ninguém está interessado na sua vida tanto quanto você. Ou reflexão que dói quando a gente faz. Aí a gente fica assim, porque vão pensar, vão olhar, vão dizer. Amigo, você tá preocupado mesmo com a vida dos outros? Você não tá preocupado com a vida dos outros. Você tá preocupado com a sua vida. Tá todo mundo defendendo os seus interesses. Vamos para a vida prática. Você fica mais preocupado com a vida dos outros, é porque a sua vida tá vazia. Mas, no geral, a gente só tá... Você veste a camisa que você vestiu, a calça que você vestiu, aí você olhou no espelho e fala assim, não, tô bonito. Porque você tem um público para atender. Tem gente que vai olhar e dizer assim, não gostei dessa camisa, não. Aí você fala assim, beleza, é meu público? Não. Então tá tudo certo. Eu não quero agradar essa criatura. Não, ok, eu estou me sentindo bem. Sabe aquela vez eu te perguntei alguma coisa? Não, então assim, tira caladinho comigo. Você não é o centro do mundo, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Gente, não vou agradar todo mundo. E não quero agradar todo mundo porque é cansativo. Você ficar o tempo inteiro fazendo tudo, o ponto todas as ações da sua vida. Eu estou sendo fiel ao que eu estou me propondo? O que eu preciso fazer para fazer o que eu quero? Ok, eu estou sendo fiel. Se o mundo acabar hoje, eu estou em paz comigo. Porque não é sobre atender, é comparação. A comparação é importante, mas se inspira. Não para si. Porque assim, sempre vai ter gente melhor do que eu, vai ter sempre gente pior do que eu. Ok. O meu ponto é, eu estou me movimentando para chegar nos resultados que eu quero? Qual é a empresa que eu quero? Qual é o lugar, a vaga? Qual é o lugar... Quem já fez o que eu já fiz? Qual é o tipo de pessoa que eu quero inspirar? Sim. É um ponto. Se a gente for para IA, tem gente que usa 3 mil IAs. Tem gente que usa uma IA para fazer a mesma coisa. Para tudo. Qual é a diferença? Identificação. Vamos um passinho antes. Você teve problema no trânsito hoje. Tem gente que, para lidar com o trânsito, usa o Google Maps. Tem gente que lida com o Waze. Tem gente que usa outro aplicativo. Mas o objetivo de todos os aplicativos é qual? Te levar até algum lugar. O que é que faz você escolher? É lógica. É o seu jeito de identificar. Você acha que quem tá lá no Google Maps, no Waze, tá comparando uma coisa com outra? Ele não tá preocupado com... Quem é? O dono do Waze não tá preocupado com o Google Maps. Tá preocupado em melhorar o dele. Ele vê lá o que é que o outro tem e melhora. Mas ele não tá preocupado.
Ai, meu Deus. Será que ele tá muito melhor que isso? Ai, Matheus usa Google Maps, não Waze. Eu preciso agradar Matheus. Não, amigo, ele não tá preocupado com isso. O interesse é dele. Ele bota a carinha bonitinha, do jeito dele. É isso. Simples assim. Mas queria te perguntar uma coisa que eu acho que é importantíssima. Pergunte. Que é sobre a importância do LinkedIn no meio desse processo seletivo. Como você falou, muita gente no mundo, muita gente procurando vaga. O LinkedIn, ele é uma chave ainda para você conseguir garantir uma boa oportunidade. É ainda um bom local para você se mostrar. Se ainda é um bom local, como fazer um bom perfil, como construir algo visualmente interessante para os recrutadores de talentos. Pronto. O LinkedIn é essencial, porque ele corta caminho. Porque se você não tiver no LinkedIn, você vai depender de 2 canais mais principais. Primeiro, da indicação de alguém que te conhece. Boa sorte. Ou dos 300 mil sites que você tem aí. Não vou citar os sites todos, mas todos os sites de vagas. Os busca-vagas da vida. O LinkedIn, ele atende a todos. O LinkedIn, pense assim, ó, eu costumo dizer assim, ó, o LinkedIn é o lugar que eu me coloco. Então, em vez de eu estar procurando um monte de vaga, tentando imaginar onde é que as pessoas vão divulgar as vagas, eu fico no meu lugar, de forma estratégica, me movimentando de forma estratégica, para que quem está procurando o que eu tenho para oferecer me ache. É simples. As melhores vagas não são anunciadas, gente. O recrutador vai colocar lá o que ele quer e ele vai chegar nos candidatos e vai dizer: oi, Matheus, tudo bom? Vi seu perfil aqui? Vamos fazer uma entrevista? Aí você fala assim: mas não tem vaga anunciada. Não tem. Porque ele não quer 300 currículos. Ele quer o específico já porque ele quer. O cara já está contando a história que eu quero ouvir. É simples. O ponto e aí é você se conhecer. O seu LinkedIn não é para você. O seu LinkedIn não é para falar com todo mundo. O seu LinkedIn é para falar com o tipo de empresa e recrutador que você quer entrar com a conversação. Lista 5 empresas que você tem o sonho de entrar. Que você acha, pelo que pouco você conhece, você acha que são boas empresas. O que elas têm em comum? O que elas buscam? Quais são os problemas que ela tem? Pronto. Desses problemas que ela tem, qual é o que você resolve? Qual é que a sua experiência se aproxima? Sobre isso. E esse local pode acabar sendo sua porta de entrada para essa empresa. É um local de entrada. Em média, hoje, os meus mentorados, a gente tem uma média de que em 70 dias a pessoa consegue uma promoção ou uma recolocação. 70 dias. Quanto tempo você tem gente aí procurando emprego? Batendo cabeça muito mais que isso. Gente, eu geralmente recebo muita gente: já tentei de tudo, já fiz não sei o quê. Aí você fala assim: muda 3 palavras, muda isso aqui, muda a foto. Não é para te agradar. Qual é o objetivo do LinkedIn? Cara crachá. Aí você bota uma foto de perfil do LinkedIn que tá assim. Aí é meu Deus. Que tá sombreado. Que no Instagram seria ótimo. Porque eu sou tímido. Aí eu boto um negócio cheio de sombra. Não. Então tira uma foto de você trabalhando e põe lá. Ou então, não, eu vou botar a foto da minha formatura. Não, gente. Ninguém quer saber se você formou ou não. Quer saber o que você faz com o diploma. Qual é o problema que você resolve. Qual é a história que você tem para contar. Você tem uma história, independente se você está no primeiro semestre, se você acabou de entrar na faculdade, ou se você está saindo, você tem uma história para contar. Conta! Abre a boca e conta! Ou escreve! Se você vai fazer isso falado, se você vai fazer isso em pequenos pedacinhos, porque eu sou muito objetivo. Vou te dar um exemplo de um mentorado meu. Isso que eu acho, a perda de tempo, esse negócio de LinkedIn. Assim, é um profissional que ele vai pelas empresas dele. Quase toda empresa que a gente participou, ele é enviado para outro país. Aí ele fala assim: eu já rodei vários países, eu não acho nada demais. Não tô achando nada demais. Na época que eu tava com ele, eu falei assim: não achei nada demais, Laís. A gente ir pra Bélgica, não tô indo lá pra passear não, tô indo lá pra trabalhar. Aí eu falei: então, você não precisa tirar uma foto no ponto turístico da Bélgica. Tira uma foto na entrada da fábrica. E coloca o que é que você vai fazer lá.
É só isso. Uma breve descrição já é o suficiente. Você precisa contar que alguém te mandou pra lá pra trabalhar lá. Pra você é só um local de trabalho. Ok. Eu não tô... porque tem gente que acha o máximo. Não tô dizendo que é pra você achar o máximo. Eu só tô dizendo que é pra você contar. Igual o pessoal que manda mensagem. Eu falei com ele, eu falei assim, as pessoas não te mandam mensagem convidando pra alguma coisa e você não teve que responder. Tô na Bélgica, não consigo responder. Não consigo participar disso. Ele teve. No LinkedIn é exatamente isso. Não consigo participar. Olha, onde eu estou essa semana? Onde eu estou esse mês? Eu estou na Bélgica, a trabalho, fazendo isso aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó, meu bem. Ponto. Precisa contar a odisseia inteira, quanto foi a passagem. Não é sobre isso. Se você é objetivo, conta. Ele começou a fazer. Eu falei, você é o inglês? Aí ele falou, porque o pai dele já incentivava o inglês, ele fala inglês fluentemente. Eu falei, isso é diferencial ainda. Pra você, por que as pessoas... Aí eu falei assim, você participou... Eu falei com ele assim, olha que ponto você está chegando. Você já foi engenheiro de 4 empresas. Nas 4 empresas você foi escolhido para ir para fora. Você já foi para Holanda, já foi para Bélgica. Ok, você não está querendo sair da empresa que você está e ir para outra? Usa o que você tem, filho. Usa a seu favor, né? Em vez de esconder de todo mundo ali, usa a seu favor. Porque eu não acho nada demais, mas eu não vou dizer que é para você contar nada demais, não. É só para você falar. É só para você justificar por que você não pode ir para um congresso brasileiro de não sei o quê. Por que você não está em tal lugar? Porque você está na Bélgica. Você precisa tirar foto dos passeando. Por que você não faz isso? Eu sei que você não faz isso. Não é o que você vai fazer lá. Você não está todo dia entrando lá, só documenta o que você está fazendo. É simples. Uma pergunta, Laís. Dentro desse mundo de IAs, né? A gente chegou até a falar um pouco sobre inteligência artificial, mas eu queria que você falasse agora um pouco também com aquele perfil daquele estudante. A gente está falando muito do universitário, da pessoa que está procurando oportunidade. Como usar a IA para um bom motivo, né? De uma boa forma, de uma forma inteligente, como você falou, com inteligência humana por trás, para que a gente possa, às vezes, construir um currículo interessante, para que a gente possa, às vezes, construir, ajudar ali a montar um texto profissional, revisar ali nossas qualidades. Como é que a gente pode usar hoje a IA a nosso favor na hora de tentar uma vaga, na hora de tentar um processo seletivo, na hora de se preparar para um momento desse de performance? Pronto, entenda. Entendendo que a IA é ferramenta. Então vamos lá. Vou usar o exemplo que você me usou mais cedo, certo? Você falou, olha o exemplo que você falou quando você estava mais cedo. Deu um problema no meu carro, tive que tentar testar os fusíveis, tirar fusível por fusível. Eu sou mulher, não lido com essa parte mecânica. Se o mecânico mandar eu tirar um fusível, eu vou dizer, me conte o que é um fusível, porque aí a gente descobre, eu posso até tirar depois que eu perguntar, depois que eu descobri o que é um fusível. Deixa eu te contar, foi a mesma cara que eu fiz pra ele. Aí depois que você me contar o que é um fusível, eu posso tirar o que você quiser. Falei, pode tirar o quê? Pelo amor de Deus, onde é que fica isso? O ponto é, não deixe que a IA crie os seus currículos, porque ela cria o seu texto. Crie você o seu texto. Escreva você o seu texto e coloque. Me diga se esse texto atende ao recrutador XYZ que eu estou buscando. Me diga quais são as falhas. Pergunte, converse. Porque você não sempre vai estar conversando comigo. Sim. Com um recrutador. Então faça com que ele seja uma ferramenta de facilitar. Então, você perguntar. Porque se você só deixar criar, não vai, gente. Ele vai criar de acordo com a vida dele. E ele é você. Não vai ter você ali naquele processo. Eu escrevo, eu ajudo as pessoas, né? Um dos meus serviços é, de fato, posicionar o LinkedIn da pessoa para isso. Eu nunca pego assim, então me dá aqui que eu vou escrever aquela parte lá do sobre. Ou vou escrever a postagem para você. O que é que eu faço? Deixa eu te falar, o recrutador não quer saber isso não. Mas escreve o seu texto. Em cima do texto dele, eu vou melhorar. Vou dizer assim, olha, o recrutador quer saber disso, disso e disso. O recrutador não quer saber dessa outra parte que você está aí me contando. O recrutador, eu falei assim, eu penso o seguinte, eu abro uma vaga de engenheiro, eu abro uma vaga de jornalista, de estágio, em média eu recebo 300 currículos. Você acha que eu tenho tempo para olhar 300 currículos? De forma alguma. O que é que eu vou fazer? Triar.
quem está mais perto do que eu. Eu vou pegar os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 15 primeiros. Então, Os que estão melhores. os que estão mais próximos, então assim, se é uma vaga de estágio, se é uma vaga de engenheiro, eu preciso ter que palavras? Engenharia. O que é que você faz? O que é que o engenheiro faz? O que é que o estagiário faz? Pega lá a descrição da vaga. Qual é o tipo de vaga que eu quero? Ah, analista. Analista, analisa. Especialista é especialista. O cara conhece muito daquilo. O mecânico lá que estava te pedindo para fazer do fusível, ele vai saber de carreira de LinkedIn? Não. Mas ele entende muito bem do problema que ele precisa resolver. Meu filho, eu preciso de alguém que tire aí essa parte para eu testar aqui. Então você é o único ser humano que está aqui, então e é o interessado de resolver o carro, você tira o fusível. Ah, tira o fusível, tá? Não sei o que é o fusível. Ele foi lá e te explicou. É esse aqui, ó, meu filho. Pronto. Mas é o mínimo. Mas, ok, a gente até podia não saber o que era o fusível, mas você sabe que o carro tem? É o mínimo. A gente sabe que carro precisa disso. A gente sabe que existem ligações. É o mínimo para se ter um carro para facilitar, pelo menos, dizer o que é que o mecânico tá. Do que, ah, não, deu um problema mecânico elétrico. O ponto é, use para conversar, para perguntar coisas operacionais. Não deixe que ele pense. A gente entendeu o seguinte, quando eu estudava, lá no colégio, a gente não tinha IA para a gente perguntar as coisas. A gente tinha que ir na biblioteca, pegar livro, abrir, saber olhar achar o livro na biblioteca, encontrar o livro e procurar no livro o que a gente queria. Hoje é só você digitar. Ótimo. Mas o que você vai digitar? Ele vai te responder. Veja, a IA quer se livrar de você, porque tem um monte de gente perguntando um monte de coisa para ela. Ela vai te dar a primeira resposta mais fácil. Então, bote o que você quer de fontes seguras, que você quer de acordo com isso. Usa de um jeito que você é um ser pensante. Ela é uma operacional. A ferramenta. Ela é... Pensa assim, ó. Eu costumo dizer assim, ó. Pensa que a IA é um alicate. Na mão de quem sabe usar. É um alicate que você precisa ou você precisa de uma chave de fenda? Você precisa de um celular? Qual é a ferramenta que você precisa? Ela é a ferramenta que você quiser. Agora, um alicate na minha mão não vai resolver para nada, não. Agora, um alicate na mão de alguém que entende. Mas eu preciso de quê? Disso. Para colocar as palavras certas. Mas é do meu jeito. Eu não quero ser mais um no mundo, gente. A gente já tá cansado de todo mundo igual. Vocês sabem disso. Todo mundo, qualquer pessoa que tá me ouvindo aqui sabe. A gente não gosta de ser tratado como número. Por que a gente que tem lá, antigamente, isso não é da IA. Sei lá atrás, antigamente no e-mail, tinha mala direta que tinha lá seu nome. Matheus! Aí você fala assim, nossa, ele sabe o nome, pelo menos. Não, é mala direta. Bota o primeiro nome da pessoa que tá lá. Quantas vezes eu já fiz devolutiva de vaga? Tem lá, Matheus, obrigada pela sua participação. Seu currículo não foi aceito. Mala direta, gente. Era pra Matheus e pra 300 pessoas. As outras 250 que estavam lá. Mas a gente sabe que botar seu nome faz diferença. Com certeza. Depois que você recebe, você fala assim, beleza, e-mail padrão. Mas o primeiro impacto foi, pelo menos me deu um e-mail, mandou um e-mail pra mim. O primeiro sentir foi isso. Entenda, tire vantagem. Por mais evoluído que seja o IA, ela não vai sentir. Ela não vai pensar. E quando ela pensar, ela vai pensar como um humano. Porque foi um humano que programou. Você é o seu. Ninguém é você. Nem a IA. Nem o seu avatar. É você. Porque o seu avatar, você pode mudar o seu avatar. Tem uma configuração feita. A gente pode mudar. Tire vantagem disso. Escolha qual é a ferramenta que você quer. Ok, para resolver o carro é uma ferramenta. Para resolver um carro elétrico, para chamar a atenção de um recrutador, é outra ferramenta. Exatamente. E a gente precisa de todos. Entenda, todas as ferramentas são úteis. Todas as profissões são úteis. Então tem lugar para todo mundo do mundo. Ocupe o seu com maestria. Saiba que ninguém vai ser você. Tire vantagem disso. Simples assim.
Fácil? Não. Mas a conversa é sobre facilidade? Não é. A conversa é sobre felicidade. Porque no fundo, a gente está aqui para isso. Não é para performar, é para viver. Você não está aqui. Ninguém veio para o mundo para performar. A gente veio para viver. Não para sobreviver, não para performar, não para agradar os outros. A gente veio para viver. Não vivo. Inclusive, no trabalho. Deu trabalho, é isso. Eu não disse que eu ia passar a mão na cabeça de ninguém. Avisei com antecedência. Bota um alerta de gatilho nesse vídeo aqui, que eu já tive quase uns 3 aqui. Eu falei, rapaz, o que é isso? Meu papel como psicóloga é esse. Ver gente inteligente falando é outra coisa, né, velho? Você vê uma pessoa inteligente falando com você. Muito obrigada por me elogiar. Você se sente até impactado. Eu tô aqui passando por uns 3 processos de terapia ao mesmo tempo durante essa conversa. Tá uma coisa de louco. Pronto, consegui meu objetivo. Tá uma coisa de louco na minha cabeça agora aqui. Eu já assim, como é que eu vou para o próximo processo Meu Deus, o que seletivo? eu faço agora? Vai, Recrutador que vai à entrevistar ele me agradeça. Pra gente finalizar, pra gente caminhar aqui já para o nosso final. Bom, a gente falou muito bem do papel do estagiário, a gente falou muito sobre a sociedade de performance, e agora eu queria que a gente transicionasse um pouco nessa nossa carreira para alguns anos à frente. Essa pessoa que está saindo da faculdade pode ser a situação de alguém que está assistindo também e está chegando no mercado de trabalho. Aquele primeiro emprego, não conseguiu converter um estágio já em uma primeira contratação, está saindo da faculdade, está saindo sem aquela primeira oportunidade oriunda do estágio. Como você já explicou, não é que não deu certo, tem toda aquela bagagem já acumulada. Como essa pessoa se insere no mercado? Pronto. De novo, lições aprendidas. Qualquer lugar que você for, qualquer empresa que funcione, lições aprendidas. Então, assim, por que não deu certo? Por que eu não consegui convergir a vaga de estágio no emprego? É porque a empresa não tinha espaço? É porque, de fato, não vi? Pensa, aprenda a pedir feedback. Então, assim, não deu certo. Ok. Importante você dizer isso, que às vezes a empresa ela não tem uma cultura natural do feedback, mas pode partir da postura do estagiário, de você como profissional solicitar ele também, né? Exatamente. Peça. Matheus, tô indo embora, você pode só me dizer o que aconteceu? Por que você acha que eu podia melhorar? O que é que eu podia... Tem gente que vai aderir, tem gente que não vai. Ah, Laís, então se eu pedir, não aderiu. Você tem amigos? Você tem pessoas de confiança? Você tem... Então assim, pede a essas pessoas. O que é que você acha que eu sou chato? Me conta aí. Qual você acha que é meu defeito? Qual a dificuldade de lidar comigo? Pergunta pra mãe, pra amigo, pra namorada, sei lá, pra qualquer pessoa de confiança que você estabeleceu. Pergunta essa pessoa assim, qual é a parte difícil de lidar comigo? Porque ela vai te dizer. Outra coisa, aquela pessoa que você não gosta. Todo mundo tem aquela pessoa que eu não gosto. O santo não bate. O santo não bate. Ok. Faz um exercício assim. Por que eu não gosto dela? Efetivo. Assim, não é justificar assim. Quais são as características dela que me incomodam? Porque se incomoda, é porque algo tá me atravessando. Então, assim, beleza. E se eu tiver um chefe como ela? Como que vai ser? Pega os seus professores da faculdade e pensa. Quais são os professores que eu mais me identifiquei e quais são os professores que eu mais tive resistência? Se eu tiver um colega de trabalho como ele, se eu tiver um chefe como ele, como é que eu faço? Como é que eu lido com ele? Pergunta para os professores, professor, o que você acha que é meu ponto de melhoria? E entenda, não é sobre eu vou perguntar, e quando eu peço feedback, eu tenho que entender que o feedback é a opinião da outra pessoa sobre mim. Pode ser uma opinião qualificada, pode ser uma opinião não qualificada. O meu papel é filtrar. Então, o professor falou isso, isso e isso. De que ponto de vista ele está falando? Ele é professor de uma matéria que eu não gosto? O que pode claramente atrapalhar, né? Assim, ele é professor de uma matéria que eu amo? Então vamos lá. Eu tive a felicidade, vou para um exemplo muito claro, tá? Que minha mãe ficou super orgulhosa, eu fiquei rindo muito com ela. Eu encontrei, pessoalmente, eu podia abraçar um professor meu, que foi meu professor de faculdade. Pessoa que é meu ídolo, assim, pessoa que é referência para mim, muito positiva. E antes de eu encontrar com ele, minha mãe estava na palestra e encontrou e falou assim: minha filha foi sua aluna há 20 anos atrás. Eu falei, minha mãe, né? Assim, o professor tem vários, né? Assim, vários alunos.
Aí ele fez assim, quem que é sua filha? Até porque minha mãe não parece comigo fisicamente. Aí ele falou, Laís Maria. Eu falei assim, eu lembro dela. Por quê? Porque foi de um ano específico, muito especial na vida dele. Manda ela vir aqui falar comigo e tal. Aí eu falei, ela sempre foi muito boa. Ele disse isso pra minha mãe. Ela foi boa sempre desde o início. Aí minha mãe chegou lá, vai falar com ele, né? Veja, por que ele tá falando isso? Porque ele era professor de uma matéria que eu amava. Ele era um professor de outro estado e chegou aqui. Eu fui lá receber, expliquei como é que funcionava a Bahia naquela época, Salvador, né? Então pronto, eu marquei a vida dele. Assim como ele marcou a minha. É só por isso que ele lembra de mim. Minha mãe repete assim, acho que tá a semana inteira falando. Ele disse que você sempre foi boa. Ele disse que você sempre foi boa. Eu falei, é orgulho de mãe. Tá, mãe, baixa a bola, mãe, assim. Orgulho de mãe, Laís. Não, então, certo, ótimo que ela fique. Mas assim, isso não me dá o direito de achar que eu sou a melhor psicóloga do mundo. Ninguém é melhor do que eu. Mas o ponto é, ele foi uma pessoa que eu ouvi. Ele foi uma pessoa que ele é minha referência há 20 anos atrás. Eu falei para ele assim, eu me considero eternamente sua aluna. Outros professores não vão ter essa lembrança de mim. Claro. Porque teve matérias que eu não gostava. Então eu não me comportava da melhor forma. E tá tudo certo. Qual é a minha referência? Ele é o psicólogo que eu tenho como referência até hoje. É sobre isso. A quem eu quero orgulhar? Quem são de fato as minhas referências? Pra eu me inspirar. Se eu parar pra pensar, poxa, eu nunca vou ser o que ele é. Eu vou ser, muito pelo contrário, quando eu escuto a palestra dele, eu falei assim, o cara é bom. E eu penso bem parecido com ele. Tô no caminho certo. Pra mim é só a confirmação de que assim, ó, tá vendo? Tem outros psicólogos que são muito bons, mas que não são o que eu acredito. Aí eu falo, pra essas pessoas, elas não são referências pra mim. Elas são boas no que elas fazem, mas não é a minha. O meu ponto é, pessoas como ele eu valido. Então a opinião dele me importa. Eu também fiquei super orgulhosa. Falei, aí, ó, tá lembra de mim. Cara, tá aí, o mundo inteiro lembra de mim. Ok. Mas tem gente que não vai lembrar quem eu sou. E eu só sei que ele lembra de mim porque ele foi importante pra mim. Eu fui importante pra vida dele, no momento de vida dele. Ponto pacificado. É eu entender que bom que a gente tem pessoas que marcam a nossa vida. E que bom que a gente tem como marcar positivamente a vida das pessoas. Se a gente entender que você não está sempre à prova de alguma coisa. Você veio sempre com a missão de viver. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você está vivendo ou você está performando? Quantas vezes na internet a gente ouve alguém perguntar, isso é um personagem ou você é assim mesmo? Olha, gente, se alguém ouve essa pergunta, é porque a gente tem um monte de informação falsa. O que tem de fake news? Eu vivo assim. Uma das coisas pra mim foi assim, peraí que eu vou botar ali no site pra ver se é fake news ou IA ou se é verdade. É sobre isso. Viva, não performe. Não queira ser aprovado pelo recrutador. Seja você. Da forma mais autêntica, mas sem ser ingênuo nem besta. Entenda, seja você de acordo com os interesses de quem você está querendo atender. É sobre isso. Precisarei de pelo menos mais 1 hora de terapia para superar essa conversa, mas obviamente que no melhor dos sentidos do mundo. Laís, muito obrigado pela conversa com a gente. Obrigada foi pelo espaço. Sensacional. Eu acho que tudo que a gente pôde discutir hoje aqui foi de uma grandiosidade, assim, de uma profundidade também muito grande. E tenho certeza que quem está em casa não vai se arrepender de consumir cada segundo do início ao fim desse material. Muito obrigado. Isso não é um rádio, isso também não é só um episódio. Exato. Com certeza isso aqui não é só um episódio, minha gente. Então, beijo, um abraço, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Isso Não é um Rádio. Doutora Laís, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Matheus Xavier e a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, principalmente para aquele seu amigo que precisa superar essa performance, que precisa entrar no mercado de trabalho e refletir todo esse assunto maravilhoso com a gente, né, doutora? Exatamente. Tchau, tchau. Quem você lembrar, mande. Isso Não é um Rádio, é um espaço de expressão e conexão da universidade e também uma vitrine de conteúdos e projetos incríveis. Então, se você tem um projeto ou um conteúdo relevante, cola com a gente, bora fazer uma collab?